acho que um primeiro ponto para ser colocado, né, é que, como a extensão universitária ela significa uma participação ativa do aluno na sociedade em que vive, ela acaba permitindo, pensando primeiro pelo olhar da comunidade acadêmica, né, ela permite para os alunos uma possibilidade da gente conseguir colocar em prática o conhecimento aprendido durante a graduação, né? É um momento de se colocar em prática. Só que, aliado a isso, né, aonde ele vai ganhar uma experiência na própria carreira que ele escolheu, né, ele vai estar contribuindo e gerando um impacto social para a sociedade. O projeto de extensão, como um todo, ele consegue trazer experiências diversas para cada pessoa que participe, tanto no sentido dos que estão participando do projeto, como os beneficiadores, também como as pessoas beneficiadas. E ele consegue trazer para a comunidade acadêmica visões diversas da que o projeto se destina, tanto em questão de experiência para os alunos, professores do projeto, como a nova vivência que vão colaborar, tanto na vida pessoal como na vida profissional daqueles participantes. Também na sociedade, ele vai vir como benefício das pessoas que estão recebendo orientações, de cada projeto ele vai ter aquela sua destinação, e eles se sentem beneficiados e eles também têm uma outra visão das faculdades que participam, que elas também se importam com as pessoas que estão participando do projeto, e elas querem, de alguma forma, entregar um resultado para as pessoas da sociedade. O benefício que ela recebe está relacionado à cultura, à educação ou tecnologias que podem ajudá-la no seu desenvolvimento, né? Aumentando geração de renda, reduzindo impactos ambientais. Então, para a sociedade é um elemento muito evidente. Mas o impacto ele é social também para o aluno, porque é a partir desse processo do aprendizado do aluno ele tende a sair da sua bolha, que muitos dos alunos estão inseridos, e ele passa a ter um contato com a realidade do seu entorno. Isso permite para ele a criação de uma consciência cidadã, né? Permite ele desenvolver empatia e, com isso, ele tem o crescimento e o amadurecimento quanto ser humano, né? Ainda nós temos quantos benefícios que esse aluno ou aluna, né, com contato com diferentes tipos de comunidade, acaba desenvolvendo nele habilidades e competências, né, que às vezes em sala de aula a gente não consegue desenvolver. Então, ele acaba realizando soluções de engenharia, de tecnologia, que são adequadas, considerando a comunidade e o contexto. Com relação aos benefícios da comunidade acadêmica, a gente consegue perceber alguns. O primeiro deles seria a garantia de uma pontuação extra em provas de mestrado, doutorado, então especializações. Qualquer coisa na pós-graduação, fazer parte desses grupos pode te ajudar. Um outro ponto seria uma maior competitividade em processos seletivos internos. Quando eu entrei, eu pude ingressar no grupo de pesquisa, depois no de extensão, e aí os outros que foram surgindo ao longo da graduação me ajudaram bastante a ter feito parte desses grupos anteriormente, porque eu pude falar um pouco da minha experiência, falar como é que eu tinha desenvolvido alguns papéis dentro dessas organizações. Isso, com certeza, foi um fator positivo. Um outro ponto seria o engajamento com o curso, porque no momento que você está participando de um projeto de extensão, você está praticando aquilo que você aprende em sala de aula, e aí você consegue também aproveitar melhor as disciplinas. Então, no PET, por exemplo, quando eu fiz parte, eu pude aprender muito sobre a parte de simulações, e aí quando eu paguei GSP2, que é uma matéria do curso, que a gente aprende um pouco sobre filosofia Lean, muito do que eu tinha aprendido no PET pôde ser aplicado em GSP2 e vice-versa. Um outro ponto é a menor evasão universitária, porque você está ali pagando disciplinas ao mesmo tempo que você pratica elas no seu projeto, e aí você se identifica também um pouco mais com o curso, e você tem menos chances de sair dele. E você também se aproxima de professores, coordenadores e servidores, que é um ponto bem positivo, e que, com certeza, em todos os projetos que eu participei até agora, foi um fator que me motivou bastante a continuar nos grupos. Quando eu participei do projeto de extensão, era do PET Conexões. Eu não lembro exatamente o nome do projeto, mas eu nem sabia o que era o PET na época. E ele lidava
com ensinos em algumas escolas, conversando com os professores da época. Esses professores eram alunos de graduação, de diversos tipos de graduação, tanto em questão de focos das engenharias, tinha pessoas de medicina, pessoas de serviço social, e ele vinha justamente em escolas de comunidades mais precárias, tipo, que não tinha tantas condições assim, ensinar os alunos a parte básica de matemática, português e também a parte social, preparatório para os cursos do IFRN. Eu conheci o projeto, que eu participei, né, como sendo a pessoa beneficiária, na própria escola que eu estudava, que ficava na comunidade de Guanduba, que fica ali na parte mais interiorana de São Gonçalo. E os alunos que eram professores, no caso, participantes do projeto, eles vieram na sala explicar para que o projeto servia, que era justamente aquilo que eu já estava imaginando, que eu ia precisar estudar mais, ter mais conhecimento das áreas para prestar a prova do IF. E esse projeto, ele veio justamente suprir necessidade que na escola não tinha. Por ser a escola pública de um interior municipal, a gente tinha uma deficiência justamente nessas áreas, principalmente a parte matemática, que não era muito completa, não tinha os professores durante todo o tempo. E o projeto veio justamente auxiliando isso e conseguiu suprir a necessidade da maioria dos alunos que participavam. O índice de aprovação foi muito bom, inclusive eu fui aprovada graças ao cursinho, eu digo que eu fui uma das principais beneficiárias, e depois eu continuei fazendo parte do cursinho como voluntária. Na época de IF, eu participei uns 2 anos ainda, voluntariando, tendo uma espécie de monitoria junto com os professores, para também conseguir impactar outras pessoas. Como principais desafios para quem se envolve em projetos da extensão universitária, eu elenquei 4 principais, mas o primeiro deles é de longe o mais desafiador, digamos assim, que seria conciliar os projetos com as suas disciplinas do curso, então com projetos que você tem em paralelo. Quando você está no final do semestre, então numa parte mais tumultuada, digamos assim, do semestre da sua graduação, pode ser complicado fazer parte de um projeto, mas nada que te impeça de gerir ali melhor seu tempo, de aprender outras habilidades para poder lidar com esse problema. Um outro ponto seria a criação de um senso de autonomia e responsabilidade. Isso, na verdade, é um ponto positivo porque você acaba ganhando, mas no início é uma coisa bastante desafiadora, porque por se tratar de um projeto numa universidade, não necessariamente uma pessoa vai ali segurando a tua mão, te ensinar o que fazer tudo bem direitinho, detalhadamente. Você tem que criar esse senso por si mesmo, e aí pode ser um desafio para quem, às vezes, estava muito acomodado em realmente aprender com base no que uma outra pessoa explicava. Não estou dizendo também que as pessoas não vão explicar, porque todo mundo é bem aberto para isso, mas essa criação do senso de autonomia e responsabilidade acaba sendo uma skill que você desenvolve por si só. Acho que os principais desafios é muito pessoal em si, porque a maioria dos grupos que eu fiz parte, com que eu tive contato, por fazer parte de um grupo, a gente acaba conhecendo diversos tipos de pets diferentes, dentro da graduação também, outros grupos como criação, na época também tinha o GREP, e a gente se relacionava, e vê muito mais da permissão, de se permitir você conhecer esse novo mundo, de conhecer essas novas experiências, e sabendo que, por ser um parte do grupo de extensão, você vai lidar com outras pessoas, e isso também é um desafio, porque lidar com pessoas, cada uma com suas características, é algo desafiador, e para pessoas que têm uma personalidade não tão extrovertida, é mais desafiador ainda. Um outro ponto seriam conflitos interpessoais. O que acontece é que quando você entra no projeto, você está lidando com pessoas completamente diferentes, um projeto não é feito por uma única pessoa, então por 2 pessoas, geralmente existem mais de 5 pessoas ali envolvidas, e aí você está lidando com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos de pensar diferentes, e conflitos eles vão existir. Mas a questão é só você saber como lidar com eles, como crescer a partir daqueles problemas que você está enfrentando no momento e tentar não desistir por causa de um conflito. Até porque não é porque uma pessoa pensa diferente de você que ela vai ser pior que você ou então melhor que você. Você pode aprender com ela a partir dos erros, acertos, enfim, daquela situação que você está vivenciando. E, por fim, o 4º ponto seria a dificuldade de implementar o conhecimento teórico que você vê em sala de aula naquele projeto específico. Muitas vezes tem uma carga teórica muito grande do que você aprende em sala de aula, mas aquilo fica muito restrito na sua cabeça porque você não tem a chance de aplicar, só num estágio, ou então alguma coisa do tipo que fica mais à frente do curso. Mas aí quando você entra no projeto, geralmente
mas no início do curso também você tem a chance de ir praticando aquilo que você está aprendendo à medida que você vai aprendendo. E aí pode ser um desafio no início também você pegar aquele conhecimento bruto teórico e aplicar numa coisa realmente prática, mas a partir do momento que você consegue lidar com esse desafio também, o seu projeto vai melhorando, você vai implementando melhorias que anteriormente não existiam e o projeto vai ganhando mais força, sendo mais reconhecido pela sociedade. E conseguir, ao mesmo tempo que você faz parte de um grupo, que você tenta ingressar num grupo, a partir do momento que você toma essa decisão, é um novo conceito que você tem das coisas, porque você tem que saber alinhar graduação, você tem que saber alinhar os seus trabalhos que você desenvolve no grupo, os seus trabalhos também na sua vida pessoal. E esse equilíbrio que é buscado, ao mesmo tempo, esses desafios de você conseguir se desafiar, de se permitir, de conseguir experimentar coisas novas, ao meu ponto de vista, foi os maiores desafios que eu tive que passar, que pessoas próximas a mim passaram, e que é muito bom quando você consegue superar esses desafios que aparecem. Com relação aos benefícios, eu elenquei alguns também. O primeiro deles seria o aprendizado de ferramentas técnicas, e aí eu pude aprender um pouco sobre o Visage, sobre o PowerPoint, sobre o Photoshop, que era uma coisa que na minha cabeça era super distante da minha área, mas que hoje em dia se mostra uma ferramenta muito útil, e tudo isso eu pude aprender dentro do PET. Um outro ponto é o entendimento de uma cultura organizacional. Eu sempre via no Instagram do PET, no site, etc., um grupo muito forte, muito unido, e aí quando eu entrei eu pude entender que aquilo tudo fazia parte de uma cultura. A gente tinha integrações, tinha reuniões, tinha um jeito ali de lidar, de pensar, de passar feedbacks, então tudo isso constitui parte de uma cultura organizacional, e ver uma cultura tão sólida no grupo de extensão pode me fortalecer enquanto profissional também. Um outro ponto seria a consolidação de um networking com pessoas dentro e fora do grupo. Como eu já falei, eu entro em contato com profissionais para poder fazer parte de eventos, e aí essas pessoas que eu pude entrar em contato quando eu fazia parte do PET, se tornou um ponto de apoio ali muito útil quando eu tinha algumas dúvidas com relação à minha carreira profissional dentro do grupo, porque aí eu podia chegar naquela pessoa que eu anteriormente tinha entrado em contato e perguntar alguma coisa. Ela se mostrava também super disponível para mim, e pessoas que fizeram parte do PET ou fazem parte do PET são pessoas que eu confio bastante ao longo da graduação. Uma coisa que a gente fala bastante é que o processo seletivo do PET não falha, então as pessoas estão sempre ali por um motivo, e são pessoas que eu sei que eu posso confiar ao longo da minha graduação como um todo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar a extensão quanto política e diretrizes, né, da universidade ou mesmo do próprio curso como sendo uma estratégia pedagógica de ensino-aprendizado. Né? Mas são necessárias outras coisas. Né? Já existem resoluções que definem o que é e o que pode ser feito. Mas, mais do que isso, deixar compreensível o que se entende por extensão é promover espaços de debate, de troca, né, em que a gente possa socializar o conhecimento ou, então, gerar sinergias, ações conjuntas. E ainda, eu acho que, para poder finalizar esse ponto, né, a valorização e o reconhecimento das atividades de extensão, que já existem em certa medida, mas que não estão ainda de acordo com o esforço que ela exige. Ela exige muito mais, né? Mas ela tem um reconhecimento menor do que esse esforço. E esse reconhecimento ele é importante para que tanto os estudantes, professores ou mesmo os técnicos envolvidos em ações extensionistas se sintam mais motivados para realizar a extensão. É fundamental esse reconhecimento. Não dá para um aluno ou aluna desenvolver uma ação no campo e exija 60 horas de atuação, né, que é praticamente uma carga horária de um semestre para uma disciplina, e ele ter como cômputo para o trabalho dele apenas 5 horas de ação, porque não tem como englobar tudo. Então, precisa haver um equilíbrio ainda em relação a isso. Né? Eu acredito que estamos no caminho. A lei dos 10%, de certa forma, ela também
nos exige acelerar esse processo, mas a gente tem que fazer com muito cuidado para que, de fato, todo mundo entenda o potencial, né, e os ganhos que se tem em praticar a extensão universitária. Bom, era isso que eu tinha para falar, e muito obrigada.